Meus amores, a gente inicia novamente esse debate, né, essa análise acerca da empatia. Como nós temos duas turmas e uma está adiantada, tendo visto que na semana passada eu precisei me ausentar, uma das turmas ficou sem esse conteúdo, mas vamos lá. Esse conteúdo é específico de projeto de vida para a segunda série C, beleza? A outra aula que vocês vão ter é justamente a aula que vão unificar os conteúdos das duas salas. Nós entramos aqui, pessoal, na empatia, né? Quando a gente fala na empatia, é a capacidade que cada um deva ter de se colocar no lugar do outro, sentir as dores do outro e sempre que puder, estar sempre se colocando, né, no mesmo patamar, no sentido de prestar atenção no que o outro está sentindo, em como o outro vai receber determinadas coisas que você possa falar ou que os outros possam falar. Então, no geral, a gente precisa ter essas capacidades aguçadas, né? E é a capacidade justamente de, antes de expressar qualquer coisa, minha opinião, a gente ter sempre aquele feedback, né? Aquele estalo, contar até três antes de falar e sempre ter as perguntinhas bem básicas, né? Será que o que eu estou pensando em falar, eu posso falar? Para a pessoa que eu estou pensando em falar, esse é realmente esse seria o momento certo para falar? Então, aqui a gente trabalha muito, pessoal, dentro do projeto de vida, na capacidade de você se colocar no lugar do outro, é ver a importância do outro, né? E essa importância de você enxergar o outro, a partir do momento em que você enxerga o outro, é que você também passa a se enxergar. E aí, a principal forma de você ver isso é através da comunicação. Como se comunicar com o outro, né? E aí existem as imposições, as comunicações por imposições e as comunicações forçadas, né? E aí surge dentro dessas relações que são complexas, principalmente entre adolescentes, surgem aquelas relações meio que possessivas. A comunicação não violenta, o que é e como aplicá-la no dia a dia escolar. Como a gente já tinha falado, né, em uma das turmas, a escola é um espaço dedicado à aprendizagem, mas é justamente no espaço escolar onde a gente tem a maior concentração de problemas, né? E que problemas são esses? Desafios de convivência. Quando eu falo convivência, muitas vezes as discussões podem levar às vias de fato, né? Os problemas, muitas vezes, que se trazem das comunidades para dentro das escolas, as realidades familiares, que muitas vezes complexas também, chegam-se a entrar dentro das instituições, famílias diversas, com diversas diferenças umas das outras, complexidades comunitárias, né? Então, assim, tudo acontece dentro da instituição. E até que ponto as instituições estão fortalecidas, né, para entender essa clientela pelo qual se recebe. Até que ponto essa clientela, no caso dos alunos, sabem se portar dentro das instituições, respeitando as particularidades de cada um dos colegas, seja em gênero, né, seja na religião, seja na raça, nas etnias, até que ponto as pessoas respeitam suas particularidades e respeitam também as particularidades dos professores, né, respeitam os professores e o corpo como um todo que trabalha ali na instituição, né? Então, no geral, tudo acontece dentro da escola. Não é incomum ouvir relatos de muitas vezes, né, dentro das instituições escolares, violências verbais, violências que saem do cunho verbal e entram no cunho mesmo físico, né? E essas violências, muitas vezes, elas poderiam ter sido o quê, pessoal? Terem sido abortadas, literalmente, né? Quando alguém poderia ter tido, né, uma conversa um com o outro, olha, aquela turma do Deixa Disso tivesse aparecido, mas na verdade é que boa parte dos problemas que aparecem na escola geralmente só aparecem pessoas, em vez de estarem incentivando, né, os alunos a prática da paz, né, a cultura de paz, muitas vezes aparecem os colegas para colocar mais lenha na fogueira e permitir com que esses estudantes acabem indo às vias de fato. No geral, pessoal, o maior legado que as escolas têm são os professores, os diretores, os coordenadores, toda a galera que compõe a escola é um legado da escola, né?
Então, quando não são essas pessoas para intervir, geralmente, né, acontece nas escolas as chamadas vias de fato. A gente precisa promover essa cultura de paz. E essa cultura de paz, ela tem que ser produzida dentro da escola. E o que é, né, a cultura de paz? A cultura de paz, gente, é um conjunto de valores e atitudes que devem sempre estar fundamentados na tolerância, no diálogo e no respeito à vida, que permite a resolução não violenta de conflitos e a convivência harmoniosa. E aí a capacidade que cada um de nós tem que ter dentro das instituições de primar pelas relações saudáveis, né, e não pelas relações conflituosas, porque essas nunca terminam bem. Aí a gente tem o diálogo, né, como a base para todas as demais formas de resoluções. A comunicação não violenta, ou CNV, nos ensina a importância de separarmos a observação da avaliação. A técnica da CNV foi desenvolvida pelo psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg e sua equipe ao longo das últimas décadas e nos orienta, dá dicas e sugestões para que possamos expressar e ouvir melhor as pessoas, e não apontar o dedo, apontar os erros, né? A gente precisa ouvir mais e falar menos. Para Rosenberg, quando combinamos observações com avaliações, os outros tendem a receber isso como crítica, e resistir ao que foi falado. Por isso, as observações devem ser sem avaliações, né? Sem julgamentos, como eu já tinha falado na aula, críticas, adjetivações. Ninguém pode querer que o outro seja o seu próprio espelho, porque isso gera relações extremamente doentias. Até entre colegas acontecem essas relações doentias que não são saudáveis, né? Se a pessoa se sente julgada, criticada, ela assumirá, gente, uma postura de ataque, isso é uma questão óbvia. Quanto mais as pessoas pressionam umas às outras, quanto mais os alunos pressionam uns aos outros, mais a gente vai ter esses atritos, porque ninguém gosta de ser pressionado. E essa forma de pressão muitas vezes se dá pela forma como os colegas tendem a impor aos outros aquilo que eles pensam, o que eles querem, né? E às vezes ainda tem aquelas ideias possessivas. E o que seria aquelas ideias possessivas? Você é só meu amigo, não pode ser mais amigo de ninguém. Ou você é só minha amiga e não pode ser mais amiga de ninguém. Então, são essas coisas que a gente precisa sanar dentro dos ambientes escolares. E geralmente os professores estão sempre bem abertos para essas novas possibilidades. Os alunos precisam também estar abertos para que isso tudo ocorra de uma forma plena, né, para evitar esses atritos que já são meio complicados, né? Aí a gente tem, pessoal, a sessão trocando ideias. Para os alunos que já fizeram essa atividade, beleza. A próxima semana é uma semana decisiva, é uma semana em que, além de ter resultado de provas, a gente também tem o resultado também da disciplina de projeto de vida. Então, todas as atividades que estejam aí em dia, eu vou estar dando vista para fazer também essa nossa avaliação. Lembrando, tá, meus amores, que professor não é um super-herói que não adoece, o professor adoece, assim como todos nós, todos vocês também podem adoecer. É sinal de que nós somos humanos. É o maior sinal de humanização é quando a gente percebe que nós estamos aí com algum tipo de problema físico, né? Após a leitura dos textos, dialogue com seus colegas sobre as seguintes questões. Aqui nem precisa dialogar com ninguém, né? Você vai responder as três questõezinhas. Vocês já conheciam a comunicação não violenta desse americano, que é um psicólogo, na verdade, né? Como seria essa comunicação não violenta? Aquela comunicação de não ser impositiva, aquela comunicação que realmente prima o diálogo, a conversa, a escuta, né? Em que outras situações acham que esse modelo de comunicação pode ser aplicado? Como é que esse modelo de comunicação pode ser aplicado? Vocês já vivenciaram alguma situação de conflito na escola que poderia ter sido resolvida por meio de uma melhor comunicação, né? E aí, entre os envolvidos, será que no meio de uma grande confusão entre um adolescente e outro, ou entre um adolescente e outro, ou entre, né, às vezes tem atrito entre meninos e meninas também, como os conflitos foram resolvidos? Foram as vias de fato, né? E aí tem você que está dentro da escola, você que sabe, né, na verdade, o que que acontece dentro da escola onde vocês estudam.
Como vocês acham que os trechos de textos se relacionam com a temática da empatia? Então, o que é que os dois textos têm falando? O que é que eles têm a ver com empatia? Tudo. Porque é a capacidade que você tem de dialogar, de colocar seus pontos de vista, mas sem agredir o outro. Ninguém pode impor ao outro aquilo que você pensa como sendo correto. Nós estamos numa sociedade liberal, onde a liberdade de expressão ela tem que ser respeitada. Claro que dentro dos limites estabelecidos pela Constituição, sem libertinagem. Isso significa também que dentro das escolas ninguém pode estar impondo algo a ninguém. O que significa empatia para você? Quando a gente analisa a temática com a palavra empatia, né, as temáticas aí têm tudo a ver com a empatia, porque o diálogo saudável ele acontece quando você tem empatia, quando você se coloca no lugar do outro. E aí, o que significa empatia para você, tá? Gente, vocês vão responder isso aqui no caderno, tá? Quem está atrasado ainda nessa aula vai fazer. Isso aqui segue novamente os fluxos de avaliação do projeto de vida. E a gente vai para a nossa segunda aula integrada, tá? Aqui a gente continua, né, a nossa aula das dinâmicas das angústias e o que significa, né, você viver angustiado. Pessoal, a gente nem vai fazer a dinâmica, né? A gente vai só tratar sobre como as pessoas em pleno século XXI têm guardado muito para si suas emoções. Isso não tem feito bem, né? Então, angústia é aquilo muitas vezes que você guarda e que te causa rancor, te traz mágoa, decepção. Então, aos poucos, vai trazendo tudo que é de ruim, certo? Muitas vezes, apesar de vivenciar certo sentimento, pode ser difícil identificá-lo ou expressá-lo, principalmente quando ele envolve medos e angústias. Reconhecer esse sentimento no outro também não é uma tarefa fácil, apesar de ser fundamental para sermos capazes de compreender, nos reconhecer ou ajudar o outro a lidar com esse sentimento. O objetivo desta atividade é, portanto, compreender os próprios sentimentos e os dos outros. Então, é tudo que a gente precisa, é compreender os outros. Aqui, pessoal, em sala, quando nós voltarmos, se der tudo certo, né? Até porque a próxima semana é semana de checkmate. Aqui a gente analisa as angústias. A gente coloca, né, num pedaço de papel todas as nossas angústias. E essas nossas angústias a gente precisa depois ter a capacidade de partilhar uns com os outros. Aí é que tá o problema, né? Geralmente, quando os problemas são pessoais, você não gosta de compartilhar com ninguém os seus problemas, os seus anseios, né? Aqui tem um pouco as angústias, né? De forma anônima, cada um deveria escrever num pedaço de papel uma angústia ou um medo, né? Isso aqui a gente vai tentar fazer na sala de aula. Mas vamos aqui na sessão trocando ideias, certo? Na sessão trocando ideias, você vai simplesmente fazer a pergunta que era para a gente fazer aqui no caso das análises da dinâmica. Então, vocês vão só pegar um pedaço de papel e colocar a seguinte pergunta, tá? Todo mundo pegou o papelzinho aí básico, o caderno. Pode ser um papel ou o seu próprio caderno. É bom até que seja o caderno que a gente faz a análise das tarefas direitinho, das missões, tá? Aí você vai só colocar o que eu vou ditar, tá? É fácil conviver com angústias? Interroga. Por quê? Aí você vai responder. É fácil vocês conviverem com angústias? E por que que não é fácil? Né? Aí você vai responder essa questão. A segunda questão, você vai responder, vai colocar a pergunta assim, né? Viver angustiado causa sofrimento? Interroga. Por quê? Duas perguntinhas vocês vão levar para casa, tá? Para quem já tem um diário, tá? Vocês vão simplesmente colocar no seu diário, aqui é só um direcionamento, mas vamos lá o direcionamento da professora, tá? No diário, você vai só dizer para o seu diário, quem tem o diário já tem a dinâmica, né? Tudo já tem alguns alunos nossos que já tem essa prática da escrita do diário, e aí você escreve para ele, né? Anota aí as suas principais angústias e
você vai criar uma tática dentro do momento, desde o momento que você está lá copiando no seu diário, olha, as minhas principais angústias são essas, essas e essas, o que é que eu posso fazer para melhorar, o que é que eu posso buscar, né, dentro da minha personalidade para mudar, para melhorar e não ficar tão angustiado, me aproximar demais dos medos, né, ter medo da sombra, ter medo do futuro. Nós não precisamos ter medo 100% das coisas, o medo é normal, mas ele demais, ele atrapalha, tá? Então, prestem bastante atenção, não se deixem influenciar 100% pelo medo, e ele demais, ele atrapalha, literalmente atrapalha. Do mais, a gente fica por aqui, façam essas atividades aí, tudo direitinho, tá? E vai dar tudo certo, beleza? Um abraço.